Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. New Haven, Connecticut estava banhada pela luz fria de uma manhã de inverno. As ruas de paralelepípedos brilhavam sob a chuva fina que caía desde o amanhecer, e os prédios antigos pareciam prender a respiração. Em um dos apartamentos mais luxuosos da cidade, Alex Carter olhava pela janela para a paisagem cinzenta, com o rosto contorcido de raiva. Ele acabará de saber que, apesar de todas as suas manobras e ameaças, o juiz decidirá a favor de sua esposa Olivia Carter. Os bens que ele acreditava ter adquirido, a suntuosa mansão, o carro clássico e as contas bancárias acumuladas ao longo de 20 anos de casamento, permaneceriam nas mãos de Olivia. Para Alex era uma traição insuportável. A raiva o invadiu queimando e cegando. Olivia, sua esposa há 18 anos, ainda não tinha consciência da tempestade que se aproximava. Preparou seu café concentrada nos documentos legais que marcariam o fim do casamento, mas que também marcariam, esperava ela, o início de sua liberdade. Ela nunca imaginara que a vida cotidiana pudesse mudar em um instante, que a pessoa com quem se casara pudesse se tornar um perigo mortal. Alex deu um passo em sua direção. Seu olhar era frio, mas suas mãos tremiam. O quarto pareceu encolher ao redor deles. Olivia, sussurrou ele, com a voz ameaçadora. Com um movimento impulsivo e irracional, empurrou-a em direção à sacada. O mundo de Olivia virou de cabeça para baixo. O vento gelado chicoteava seu rosto enquanto ela caía, cada segundo se estendendo como uma eternidade. A terra se fechava com uma violência implacável. E, no entanto, contra todas as probabilidades, um milagre aconteceu. Ela atingiu uma cobertura de metal, que amorteceu sua queda o suficiente para que ela sobrevivesse, gravemente ferida, mas viva. Alex deu um passo para trás, sem fôlego, incapaz de acreditar no que acabará de acontecer. Sua raiva, frustração e agora medo, tudo se misturava em um turbilhão cruel. Naquele momento, a vida de todos mudaria para sempre. Lá fora, sirenes soavam ao longe, anunciando a chegada da polícia. Olivia, embora sofrendo, acabará de descobrir que sua força interior podia ser mais poderosa do que o ódio e a violência daquele que ela amava. A batalha estava apenas começando. O telefone do hospital vibrou várias vezes antes que Olivia Carter finalmente ouvisse a voz do irmão, Marcus Thompson. Olivia, você está viva. Sua voz tremia, ao mesmo tempo aliviada e irritada. Olivia tentou falar, mas a dor a forçou a gemer. Seu corpo estava coberto de hematomas, suas pernas estavam quase paralisadas e cada respiração parecia uma luta. O inspetor detetive Daniel Harris entrou na sala com um caderno na mão. Alto e imponente com um olhar atento, ele representava autoridade e justiça em um mundo onde a violência podia explodir sem aviso. Senhora Carter, sou o inspetor detetive Harris. Faremos tudo o que pudermos para responsabilizar quem fez isso com a senhora. Pode me dizer o que aconteceu? Olivia olhou para ele com determinação. Apesar do medo e da dor, sua voz mal tremeu quando respondeu. Alex. Meu marido, ele me empurrou. Harris anotou tudo meticulosamente. Cada detalhe, cada palavra, importava para estabelecer a veracidade da história e preparar o caso legal. Ele sabia que esse tipo de crime não era apenas um acidente trágico, era um ato premeditado de raiva. Um homem incapaz de controlar sua fúria ao se sentir ameaçado pela lei ou pela perda do que acreditava ser seu. Enquanto isso, de volta à cidade, jornais online começavam a noticiar o incidente. Tentativa de homicídio em bairro nobre, mulher gravemente ferida após queda, eram as manchetes. Vizinhos que ouviram o grito e viram a ambulância, cochichavam nas ruas molhadas. Alguns descreveram Alex como um homem charmoso, mas imprevisível, outros como um tirano doméstico por anos. No hospital, Marcus permaneceu ao lado de Olivia, segurando sua mão. Eles vão pagar por isso, Olivia. Eu prometo. Ela sentiu fracamente, ciente de que aquela batalha não se limitaria à sua recuperação física. Sabia que Alex tentaria se defender, manipular a situação, usar os fatos a seu favor. Mas ela havia sobrevivido e pela primeira vez em muito tempo, sentiu um vislumbre de força interior, pronta para enfrentar a tempestade que se aproximava. Mais tarde naquela noite, Alex Carter foi detido. Sentado na cela fria e apertada, ele batia contra as paredes com raiva e frustração. Seu mundo, construído sobre manipulação e ganância, estava desmoronando. Ele não fazia ideia de que Olivia, embora enfraquecida, já estava tramando seu renascimento. E que o sistema de justiça que ele pensava poder contornar estava apenas começando a se fechar sobre ele.
A queda de Olivia não foi apenas um momento de extremo perigo, foi o início de uma história de coragem, resiliência e verdade. Pois mesmo quando um homem tenta destruir tudo o que você ama, ele nunca pode destruir a força que reside profundamente em alguém determinado a sobreviver. Alex Carter estava sentado na sala de interrogatório, com as mãos cerradas sobre a mesa de metal. A luz branca acima dele parecia amplificar cada ruga de raiva em sua testa. O detetive Daniel Harris entrou com um olhar calmo, mas penetrante, e colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Alex Carter, você é acusado de tentativa de homicídio contra sua esposa, Olivia Carter. Você entende as implicações de suas ações? Perguntou Harris com firmeza. Alex deu um sorriso frio, quase desdenhoso. Implicações? Eu não fiz nada de errado. Foi um acidente, gaguejou, tentando disfarçar o pânico latente sob sua raiva. Harris anotou cada palavra. Ele já havia revisado os relatórios médicos e os depoimentos dos vizinhos. Gritos, uma queda, uma emergência médica. Tudo apontava para um ato deliberado, motivado pela raiva e pelo medo de perder bens no divórcio. Ele sabia que por trás das mentiras de Alex se escondia um homem disposto a manipular tudo e todos para escapar da justiça. Enquanto isso, Olivia jazia em seu quarto de hospital, cercada por Marcos e alguns amigos próximos. Os médicos haviam estabilizado seu estado, mas o caminho para a recuperação seria longo e doloroso. Suas pernas e braços ainda carregavam as cicatrizes da violência, e sua mente era assombrada pelo momento em que a vida quase lhe escapara. Mas Olivia não se deixou dominar pelo medo. Ela sabia que sua sobrevivência era apenas o começo. Com a ajuda de Marcos, começou a reunir evidências, mensagens ameaçadoras de Alex, fotos de ferimentos passados, testemunhas de conflitos domésticos ignoradas pela maioria. Cada documento, cada depoimento, fortalecia seu caso e seu desejo por justiça. O detetive Harris, por sua vez, conduziu a investigação rigorosamente. Entrevistou vizinhos e funcionários da família Carter, rastreou suas finanças para entender as motivações de Alex e consultou registros judiciais anteriores. Um padrão rapidamente emergiu: Alex tinha um histórico de violência, manipulava pessoas próximas e ignorava os limites legais para proteger seus interesses. A promotora responsável pelo caso, Rebecca Lang, era uma mulher determinada, conhecida por sua perseverança. Ela se encontrou com Olivia e Marcos para analisar o caso. Olivia, vamos fazer o Alex pagar pelo que ele fez. Mas você precisa estar preparada para testemunhar. Sua coragem fará toda a diferença, disse ela. Olivia assentiu. Só quero que ele entenda que não se pode destruir alguém e sair impune. Eu quero justiça. A noite caía em New Haven, mas o caso estava apenas começando. A notícia já circulava pela cidade: Alex Carter, antes um homem respeitado e ambicioso, era agora suspeito de uma tentativa de homicídio. E para Olivia, a batalha por justiça não era mais apenas pessoal. Havia se tornado um símbolo de coragem e resiliência diante da violência e da traição. Olivia Carter estava deitada em sua cama de hospital, cercada pelo silêncio pesado do quarto. A dor física era intensa, mas o que mais a assaltava era a enxurrada de memórias que voltavam em ondas. Cada discussão, cada ameaça velada, cada manipulação sutil de Alex Carter ao longo dos anos. Ela se lembrou de quando se conheceram 18 anos antes, em um evento beneficente em New Haven. Alex tinha aquele sorriso encantador e a confiança que conquistavam quase todo mundo. Olivia, inteligente, independente e ambiciosa, sentirá-se atraída por aquele homem carismático. Mas nunca imaginara que ele se tornaria lentamente um tirano doméstico. Os primeiros sinais foram sutis: comentários sarcásticos sobre suas escolhas, críticas disfarçadas de conselhos. Depois vieram as restrições financeiras, as decisões unilaterais sobre a vida a dois e o monitoramento constante de suas interações sociais. Cada ação de Alex parecia justificada por seu amor, mas Olivia agora sabia que era manipulação. Ela relembrou a primeira vez que ele levantou a mão para ela, uma ação que ele rapidamente descartou como um acidente. Ela se desculpou, acreditando ter sido a causa da raiva dele. Anos se passaram, e os abusos se tornaram mais frequentes, mais violentos, mas sempre cercados por aquela fachada de perfeição social. Olivia percebeu que sua sobrevivência durante a queda não foi acidental. Era como se a vida lhe tivesse dado uma segunda chance de se libertar daquele homem, de retomar o controle de seu destino. E desta vez ela não se deixaria intimidar por suas mentiras ou manipulações. Na sala de interrogatório, o detetive Harris continuou trabalhando no caso de Alex. Ele agora entrevistava ex-colegas e amigos do casal, reunindo relatos sobre o comportamento de Alex, sua arrogância,
Seus acessos de raiva quando estava fora de controle, suas tentativas de desacreditar Olivia em todas as oportunidades. Ele pensou que tudo pertencia a ele, não é? Harris perguntou a um vizinho. Sim, e ele achava que ela não podia tirar nada dele. Mas Olivia é forte, sempre foi. Ele só subestimou a força dela. Olivia, ciente da força que começava a recuperar, decidiu que não deixaria mais o medo dominá-la. Com a ajuda de Marcus e Rebecca Lang, a promotora, ela começou a planejar sua estratégia para o julgamento. Testemunhos, provas e documentos financeiros seriam suas armas contra um homem acostumado a manipular a verdade. Esse mergulho no passado não foi apenas doloroso, também foi libertador. Cada lembrança, cada injustiça que ela havia sofrido, era agora uma força motriz para sua recuperação. Olivia sabia que precisava confrontar Alex não apenas por si mesma, mas para mostrar a todos que sofrem violência doméstica que sempre há uma possibilidade de sobrevivência e justiça. Ao cair da noite sobre New Haven, Olivia fechou os olhos. A dor ainda estava lá, mas algo mais poderoso a percorria, a certeza de que ela se ergueria novamente mais forte, pronta para enfrentar o julgamento e retomar sua vida. A batalha pela verdade estava apenas começando. A notícia do incidente se espalhou como fogo na palha. Os Carters e os Thompson se viram no centro de uma tempestade de raiva, preocupação e medo. Membros de cada família estavam divididos entre apoio, condenação e confusão. O clima na casa dos Carter era tenso. O pai de Alex, Richard Carter, um empresário sisudo e ambicioso, recusava-se a acreditar na gravidade dos acontecimentos. Alex jamais faria isso. Olivia deve ter causado alguma coisa. Ela não sabia como lidar com a situação, murmurou, agarrando o corrimão da casa da família. Até a irmã mais nova de Alex, Vanessa, oscilava entre a negação e o medo. Ela viu a raiva nos olhos do irmão e se perguntou até onde ele iria para proteger sua imagem. Em contraste, a família Thompson estava unida em preocupação e determinação. O irmão de Olivia, Marcus, assumiu a liderança assim que soube da queda. Não podemos deixar Alex escapar impune. Olivia sobreviveu e vamos garantir que ele seja responsabilizado, repetiu ele a todos que quisessem ouvir. A mãe, Eleanor, permaneceu em silêncio, mas seus olhos revelavam uma raiva opaca e protetora. As tensões não se limitavam à divisão entre as famílias. Alguns amigos e colegas dos Carter permaneceram leais a Alex, considerando-o um marido desajeitado, mas inofensivo, enquanto outros, tendo testemunhado seu comportamento abusivo ao longo dos anos, apoiavam Olivia firmemente. Alianças e opiniões se formaram como ondas, imprevisíveis e às vezes cruéis. Olivia, apesar de sua fraqueza física, sentia cada tensão, cada sussurro, cada julgamento ao seu redor. Mas ela entendia algo essencial. A verdade acabaria emergindo e a justiça não dependeria de divisões familiares ou lealdade cega. Ela precisava se manter forte, focada em sua recuperação e na batalha judicial que a aguardava. Certa noite, enquanto ela estava deitada em seu quarto, Marco sentou-se ao lado dela e pegou sua mão. Olivia, você precisa saber. Não importa o que os Carters pensem ou façam, nós estamos com você. E acredite, Alex não tem ideia do que a espera. Olivia assentiu, sentindo uma nova força crescendo dentro dela. As brigas, os desentendimentos e os medos dos outros seriam apenas obstáculos em seu caminho para a verdade e a justiça. Ela sabia agora que sua batalha não era apenas pelo seu casamento despedaçado, mas pelo reconhecimento de seu valor, dignidade e segurança. Lá fora, a cidade continuava sua vida, alheia à intensidade dos dramas que se desenrolavam a portas fechadas. Mas lá dentro, cada familiar, cada testemunha e cada advogado sabiam que as próximas semanas decidiriam o destino não apenas de Alex Carter, mas também do futuro de Olivia, sua liberdade e seu poder de reconstruir sua vida. Os primeiros dias após a alta do hospital foram os mais difíceis para Olivia. Cada movimento era uma lembrança da queda, cada dor, uma lembrança da violência sofrida. Mas ela estava determinada a não deixar o medo dominar sua vida. Marcus havia criado um espaço seguro em sua casa, com barras de apoio e cadeiras de rodas, para que ela pudesse começar sua reabilitação. Foi nesse contexto que ela conheceu Sarah Johnson, terapeuta especializada em traumas relacionados à violência doméstica. Sarah não era apenas habilidosa, ela tinha aquele raro dom de compreender sem julgar, de orientar sem impor. Durante a primeira sessão, Sarah observou Olivia atentamente. Você sobreviveu a algo que pouquíssimas pessoas conseguiram superar. Mas para seguir em frente, precisamos trabalhar sua força interior tanto quanto seu corpo. Olivia assentiu, ciente de que a reconstrução não seria apenas física. Cada movimento de reabilitação era uma batalha contra o medo e o trauma.
Levantar um braço, caminhar alguns metros, respirar fundo. Tudo parecia insignificante para alguém que nunca tinha passado por isso, mas para ela, cada pequena vitória era um passo em direção à liberdade. Ao mesmo tempo, ela começou a documentar sua experiência, compilando evidências de seus anos de manipulação e violência. Mensagens, fotos, testemunhas, tudo foi registrado para o julgamento que se aproximava. Sarah a encorajou a escrever suas emoções, a transformar a dor em força. Cada palavra que você escreve é um golpe no medo, em Alex, em tudo que ele tentou tirar de você, disse ela. Olivia também encontrou o apoio de seus amigos próximos, que se tornaram sua rede de proteção e motivação. Eles a acompanhavam nas sessões de reabilitação, a incentivavam a sair e a retornar gradualmente à vida normal. Esses momentos, mesmo os mais simples, um café compartilhado, um passeio no parque e uma gargalhada, a lembravam de que ela ainda tinha o direito de viver, amar e sonhar. Enquanto isso, a detetive Harris e a promotora Rebecca Lang continuavam seus preparativos para o julgamento. Suas investigações revelaram detalhes adicionais sobre o comportamento de Alex, mentiras, manipulação financeira e ameaças repetidas. Olivia sabia que essa batalha judicial seria tensa, mas cada descoberta fortalecia sua determinação, confirmando que ela estava certa em não ceder ao medo. A cada dia, Olivia sentia sua confiança retornar, aos poucos. As cicatrizes físicas e emocionais permaneceriam, mas não definiriam mais sua vida. Ela entendia que reconstruir não era apenas um processo de cura, era uma afirmação do seu direito à liberdade, à dignidade e à justiça. E enquanto a luz da manhã entrava pelas janelas do seu quarto, Olivia se viu sorrindo pela primeira vez desde o incidente. Ela sabia que a jornada seria longa, mas estava pronta. Por si mesma, por sua família e por todas as outras mulheres que um dia pudessem se encontrar na mesma situação. O tribunal de New Haven estava imerso em uma tensão palpável. Os murmúrios dos espectadores, o clique das canetas dos repórteres e o farfalhar dos papéis pareciam formar uma sinfonia de nervosismo e expectativa. Alex Carter entrou, parecendo confiante, apesar da gravidade das acusações. Seu terno impecavelmente cortado contrastava com a sombra de culpa que pesava sobre seus ombros. Olivia, apoiada por Marcos e alguns amigos próximos, tomou seu lugar na sala. Seu corpo ainda carregava as cicatrizes da queda, mas sua mente estava lúcida e determinada. Cada olhar que lançava para Alex a lembrava do motivo de estar ali, justiça, verdade e sua própria dignidade. Rebecca Lang, a promotora, falou com calma e autoridade. Senhoras e senhores do júri, mostraremos que Alex Carter agiu com premeditação e raiva. Isso não foi um acidente. Isso não foi um erro. Isso foi uma tentativa de destruir a vida da mulher que ele alegava amar, simplesmente porque ele não aceitava perder o que considerava seu. Testemunhas começaram a se apresentar. Vizinhos descreveram os gritos e discussões constantes que ouviam do apartamento dos Carter. Amigos e colegas de Olivia testemunharam sobre os anos de abuso emocional e financeiro que ela havia sofrido. Cada depoimento era um passo a mais em direção à verdade. Alex tentou se defender com seu charme habitual, apresentando seu comportamento como mal-entendidos e reações emocionais. Ele se fez de vítima tentando comover o júri, mas Olivia, ouvindo, não sentiu medo nem confusão. Ela sabia o que havia passado e cada mentira que Alex contava só fortalecia sua determinação. O inspetor detetive Daniel Harris foi chamado para depor sobre as evidências reunidas, mensagens ameaçadoras, fotos de ferimentos anteriores e relatos de vizinhos. Seu depoimento preciso e imparcial revelou a verdade nua e crua por trás da fachada de Alex. O júri começou a compreender a extensão da violência e da manipulação sofridas por Olivia. Durante uma pausa, Olivia se virou para Marcos e sussurrou: "Nunca pensei que teria que passar por tudo isso de novo na frente de todos. Mas preciso. Por mim. Por todas as mulheres que sofrem isso em silêncio." Marcos assentiu, orgulhoso da força e coragem da irmã. Cada dia do julgamento foi desafiador. As emoções, as memórias e os confrontos com Alex eram desafios a superar. Mas Olivia também sentia que cada palavra dita, cada prova apresentada, era um passo em direção à sua libertação completa. Ela não era mais uma vítima silenciosa, havia se tornado uma força, uma voz poderosa que não seria ignorada. À medida que o dia se aproximava do fim, Olivia deixou o tribunal com Marcos. O ar fresco da noite a atingiu, mas desta vez ela respirou fundo, orgulhosa do que havia conquistado. O julgamento ainda não havia terminado, mas a verdade começava a vir à tona. E pela primeira vez desde a queda, Olivia sentiu que a justiça não era mais um conceito distante, mas uma realidade em andamento.
Os dias seguintes no tribunal foram de julgamento para Olivia. Alex Carter, apesar da montanha de provas contra ele, continuou a usar seu charme e retórica para semear dúvidas na mente do júri. Seus advogados o retrataram como um homem dominado pelas emoções, vítima de um divórcio contencioso, tentando minimizar sua responsabilidade. Mas por trás dessa fachada cuidadosamente construída, o detetive Daniel Harris e a promotora Rebecca Lang estavam descobrindo novas e incriminatórias evidências. E-mails enviados aos colegas de Olivia, ligações anônimas com o objetivo de desacreditá-la e transações financeiras questionáveis revelavam um padrão de manipulação que durava anos. Alex não era um homem dominado pelos acontecimentos, ele era metódico, calculista e disposto a fazer qualquer coisa para proteger seus bens e sua imagem. Quando Olivia foi chamada para depor novamente, sentiu o coração disparar, mas a voz permaneceu firme. Alex nunca se deixou levar pela emoção. Tudo o que ele fez foi deliberado. As ameaças, as manipulações, até mesmo aquela queda. Tudo foi planejado para me assustar e controlar. Cada palavra ecoava pela sala, e o júri parecia estar atento a cada palavra dela. Testemunhas adicionais confirmaram suas alegações. Ex-amigos e colegas relataram como Alex havia manipulado situações para isolar Olivia de sua família e amigos, como controlava o acesso às finanças e como usava o medo para afirmar sua autoridade. A verdade estava emergindo lentamente, e cada uma das mentiras de Alex saiu pela culatra. O promotor Lang falou com firmeza: este não é um divórcio simples e conflituoso. É um padrão de abuso emocional e físico por um longo período. O júri precisa entender que o que estamos vendo aqui não é um acidente, mas o resultado de anos de manipulação e controle. Alex, vendo sua estratégia fracassar, tentou mudar de tática, acusando Olivia de exagerar ou interpretar mal suas intenções. Mas Olivia, munida de sua preparação e apoio, respondeu calmamente: não estou mentindo. Estou contando a minha história. E hoje não tenho mais medo. Esse confronto marcou uma virada no julgamento. Os jurados começaram a enxergar a verdadeira natureza de Alex, não como um homem dominado pelas emoções, mas como um manipulador disposto a fazer qualquer coisa para proteger seu ego e seus bens. No final do dia, Olivia e Marcos saíram juntos do tribunal. Estavam exaustos, mas um senso de justiça começava a surgir. Olivia sabia que estava no caminho certo. A manipulação de Alex havia sido exposta, e nada nem ninguém poderia esconder a verdade dali em diante. Na noite de New Haven, Olivia refletiu sobre tudo o que havia passado. Cada medo superado, cada mentira exposta, cada evidência a aproximava da liberdade e da reconstrução completa de sua vida. Ela havia sobrevivido à queda e agora sobreviveria a qualquer coisa que Alex tentasse desestabilizá-la ainda mais. O veredito saiu em uma manhã chuvosa em New Haven. O tribunal estava em silêncio, todos prendendo a respiração. Alex Carter, antes tão seguro de si, permaneceu imóvel, com o rosto pálido e as mãos cerradas na beira da mesa. Olivia, sentada ao lado de Marcos, cerrou os punhos em silêncio, o coração batendo forte mas a mente lúcida. Nós, o júri, consideramos o réu culpado de tentativa de homicídio e abuso psicológico prolongado de Olivia Carter. Um murmúrio percorreu a sala. Alex mergulhou num silêncio incrédulo. Sua fachada de controle havia se despedaçado. Pela primeira vez em anos, ele sentiu todo o peso de suas ações e suas consequências. Olivia respirou fundo. Ela havia esperado meses por aquele momento, mas a satisfação não vinha de ódio frio ou desejo de vingança pessoal. Em vez disso, ela sentiu uma imensa sensação de alívio. A verdade havia triunfado e a justiça havia sido feita. Ela havia sobrevivido à violência, e agora Alex responderia por seus atos perante a lei. A promotora Rebecca Lang sorriu levemente, satisfeita com o trabalho realizado. Ela havia exposto a manipulação, as ameaças e o abuso psicológico que marcaram a vida de Olivia durante anos. Cada prova, cada depoimento, contribuiu para a construção de um caso sólido, deixando Alex sem saída. Mas Olivia não queria que sua vitória se limitasse ao tribunal. Com Marcos e Sarah Johnson, ela começou a pensar no futuro. As cicatrizes permaneceriam, tanto físicas quanto emocionais, mas poderiam se tornar uma força motriz para ajudar outras pessoas. Ela decidiu criar um programa de apoio a vítimas de violência doméstica, oferecendo aconselhamento, recursos e apoio psicológico para aqueles que estavam passando pelo que ela havia passado. As semanas seguintes foram dedicadas à construção desta iniciativa. Olivia visitou escolas, centros comunitários e hospitais, compartilhando sua história para conscientizar e proteger. Sua coragem inspirou aqueles que haviam sido silenciados pelo medo.
Cada depoimento que ouviu, cada pessoa que ajudou, transformou sua dor em força. Quanto a Alex, ele foi transferido para a prisão para cumprir sua pena. Sua vida outrora luxuosa e controlada ruiu completamente. Ele agora se deparava com a realidade de suas escolhas e as consequências irreversíveis de suas ações. Olivia, por sua vez, sentia ter alcançado um marco crucial. A justiça não era mais um conceito distante ou abstrato, era uma força tangível, e Olivia havia desempenhado um papel ativo em sua concretização. Sua história, antes marcada pelo medo e pela dor, agora se tornava um símbolo de esperança e resiliência. Ao sair de uma reunião com vítimas que acabará de aconselhar, Olivia olhou para o céu de New Haven, onde a chuva havia acabado de parar. Um raio de sol atravessou as nuvens e ela sorriu, sabendo que não apenas havia sobrevivido, mas também transformado sua tragédia em algo maior do que sua própria dor, uma maneira de proteger e inspirar outras pessoas. Poucos meses após a condenação de Alex, Olivia Carter começou uma nova vida, longe das sombras do passado. Ela se mudou da casa dos Carter para um apartamento iluminado no centro de New Haven. As paredes ainda estavam nuas, mas cada objeto que ela escolheu contava sua história, livros sobre resiliência, fotos de momentos felizes com a família, toques de cor que refletiam sua nova personalidade. Sua reabilitação física e psicológica estava quase completa. Cada passo que dava na rua, cada movimento de seus braços e pernas, era uma vitória sobre o medo que a paralisava há muito tempo. Olivia descobrira que a verdadeira força não residia apenas na sobrevivência, mas na capacidade de se reconstruir, se reinventar e criar sua própria liberdade. Ela também havia se reconectado com amigos próximos e expandido seu círculo social. Almoços improvisados, cafés compartilhados, conversas sinceras sobre os desafios e triunfos uns dos outros. Esses momentos simples agora assumiam um valor imenso. Olivia sentiu paz interior pela primeira vez em muito tempo, combinada com uma energia renovada para enfrentar o mundo. Seu programa de apoio à violência doméstica crescia rapidamente. Ela realizava workshops, seminários e reuniões individuais, orientando aqueles que haviam sido silenciados. Olivia via cada sorriso, cada gesto de gratidão como uma confirmação de que sua dor não havia sido em vão. Sua missão ia além de sua própria experiência. Ela estava se tornando uma fonte de esperança para toda uma comunidade. Apesar de seu renascimento, Olivia não havia se esquecido de Alex. Mas ela não o odiava mais. Ela entendia que a raiva dele poderia tê-la consumido se ela a tivesse deixado. Em vez disso, ela canalizou essa energia para ação, proteção e inspiração. O medo que Alex tentará impor fora vencido, substituído por coragem e determinação inabaláveis. Certa manhã, enquanto caminhava no parque com Marcos, Olivia parou para admirar a luz que se filtrava por entre as árvores. Nunca pensei que pudesse me sentir assim, livre, feliz e em paz, sussurrou ela. Marcos sorriu para ela. Você sobreviveu ao impensável, Olivia, e agora está vivendo a vida ao máximo. Você é um exemplo para todos nós. Olivia percebeu então que o verdadeiro renascimento não residia apenas na vingança ou na justiça, mas na reconstrução completa de sua vida, seus valores e sua identidade. Ela havia recuperado sua força, sua dignidade e sua liberdade, e nada nem ninguém poderia tirar isso dela. Enquanto o sol nascia sobre New Haven, iluminando a cidade e seu novo começo, Olivia sentiu uma profunda gratidão. A queda, a dor e o medo eram agora coisas do passado. À sua frente estava um futuro onde ela poderia viver em seus próprios termos, com coragem, esperança e determinação. Um ano se passou desde o julgamento. Olivia Carter subiu ao palco de um auditório lotado de vítimas de violência doméstica, voluntários e representantes da comunidade. Seu programa de apoio agora tinha alcance regional, e ela se tornará uma figura reconhecida por sua coragem e comprometimento. Ela respirou fundo antes de se dirigir à plateia. Estou aqui hoje não para compartilhar meu sofrimento, mas para mostrar que o medo e a violência não podem nos definir. Podemos escolher nos reerguer, reconstruir nossas vidas e ajudar outros a fazerem o mesmo. Aplausos ecoaram, sinceros e poderosos. Olivia sentiu um calor intenso enchê-la. Aquela não era mais apenas a sua história, mas a história de centenas, talvez milhares, de pessoas que encontraram esperança em sua jornada. Cada palavra dita transformava a dor do passado em força coletiva. Marcos, ainda ao seu lado, sussurrou em seu ouvido: veja tudo o que você conquistou. Você se tornou mais forte do que jamais imaginou. Olivia sorriu. Ela pensou na queda, no medo, nos meses de reabilitação, nas noites de angústia e nas batalhas judiciais. Tudo isso moldara a mulher que ela se tornará, resiliente, determinada e inspiradora.
Alex Carter, por sua vez, cumpria sua pena. A prisão lhe ensinara, à sua maneira, que suas ações tinham consequências irreversíveis. Mas para Olivia ele não era mais um espectro ameaçador. Era parte do passado, um lembrete da força que ela teve que reunir para sobreviver. Olivia havia reconstruído sua vida em seus próprios termos. Seu apartamento havia se tornado um lar acolhedor, repleto de memórias felizes e planos para o futuro. Ela havia se reconectado com amigos há muito perdidos, cercado-se de pessoas atenciosas e encontrado paz no trabalho que fazia pelos outros. Naquela noite, após a palestra, ela voltou para casa e sentou-se perto da janela, contemplando o céu estrelado de New Haven. Lembrou-se do momento em que caíra, do medo glacial e da incerteza de sua sobrevivência. E agora via a vida de forma diferente. Cada momento era precioso, cada ação significativa, cada escolha um ato de liberdade. Olivia Carter sobreviveu ao impensável. Ela transformou seu medo em poder, sua dor em missão e sua tragédia em esperança para os outros. Ela era a prova viva de que a resiliência humana pode triunfar sobre a crueldade e o ódio. E no silêncio da noite, cercada de paz e luz, ela sabia que para ela e para aqueles que ajudava, a verdadeira vitória não era simplesmente a justiça feita. Era o renascimento completo da vida e da alma.